Volta e meia, pessoas me procuram querendo agendar uma consulta e aí elas me dizem assim: Lucas, eu ouvi falar sobre psicanálise, eu queria agendar uma consulta com você, mas antes eu queria entender como é que funciona esse negócio de psicanálise, como é que é na prática uma terapia psicanalítica. Eu considero essa uma pergunta, uma dúvida totalmente legítima, afinal de contas, as pessoas precisam conhecer um pouco, pelo menos de maneira introdutória, o tratamento ao qual elas pretendem se submeter. Por isso, eu decidi gravar esse vídeo de hoje. Esse vídeo é justamente uma resposta para você que está interessado em começar a fazer psicanálise, ou mesmo que já está fazendo análise e quer entender melhor o que está acontecendo. Como é que funciona um tratamento psicanalítico? Como que acontece na prática uma terapia psicanalítica? É sobre isso esse vídeo de hoje. Bom, vamos lá. Eu vou tentar ser aqui, gente, como sempre, né? Como sempre eu faço aqui nos vídeos, eu vou tentar ser o mais simples e didático possível. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber. Em psicanálise, nós trabalhamos com um pressuposto. Sim, antes de nós iniciarmos a nossa prática, nós já trabalhamos com certas ideias a priori. Uma dessas ideias, a mais importante de todas, a ideia crucial, é a ideia de que existe uma parte da sua mente, a maior parte dela inclusive, da qual você não tem consciência. Obviamente, se você já leu alguma coisa sobre psicanálise, você deve saber que no campo psicanalítico nós damos o nome para essa parte da sua mente da qual você não tem consciência de inconsciente. Nós psicanalistas acreditamos que é nessa parte da sua mente da qual você não tem consciência, é no inconsciente, que se encontram as raízes do adoecimento que levou você a procurar ajuda. Então, as causas dos seus sintomas, das suas inibições, da sua ansiedade, daquilo que levou você a procurar a terapia, as causas desses problemas estão no inconsciente. Aí você pode olhar para isso e pensar assim, mas Peraí, Lucas, não entendi. Como assim as causas dos meus problemas estão na minha cabeça, na parte da minha mente da qual eu não tenho consciência? então vamos lá, deixa eu te explicar. Lá no inconsciente estão uma série de pensamentos, desejos, intenções, medos, raciocínios, conclusões, crenças que foram se desenvolvendo na sua alma ao longo da vida. Então, desde que você estava lá no útero materno, até o dia em que você decide procurar ajuda, você passou por várias experiências e não passou passivamente por essas experiências. Você foi passando pelas situações da vida e ao mesmo tempo interagindo com elas. E o resultado desse processo de interação com o mundo é a produção em você de uma série de conteúdos. Desejos, pensamentos, conclusões, crenças, etc. Uma boa parte desses conteúdos são conteúdos que provocam em você ansiedade, provocam em você incômodo, provocam em você uma sensação insuportável. Ou seja, uma boa parte desses conteúdos é constituída por pensamentos, desejos, crenças com os quais você não consegue lidar, justamente porque provocam angústia, sofrimento, incômodo, etc. E aí, veja, justamente por não conseguir lidar, por não dar conta de olhar para esses conteúdos de frente, você acaba tirando eles do seu campo de consciência. A gente chama esse processo na psicanálise de expulsar determinadas ideias do nosso campo de consciência. A gente chama esse processo na psicanálise de recalque ou repressão. São duas palavras que traduzem o mesmo termo que o Freud utilizou em alemão para designar esse processo de expulsão de determinadas ideias da consciência.
E aí, essas coisas que você recalcou, reprimiu, elas vão justamente para essa parte da sua mente da qual você não tem consciência, o famoso inconsciente. Mas aí qual que é o problema? O problema é que para manter esses conteúdos, essas ideias, desejos, intenções lá no inconsciente, você precisa gastar muita energia psíquica. Ou seja, aquele precioso recurso energético que você tem para fazer as suas coisas do dia a dia, para ter pensamentos criativos, para investir em relações amorosas, em relações de trabalho, para viver a vida de forma geral, aquele precioso recurso energético que você tem, uma boa parte dele você está gastando para manter esses pensamentos, desejos, etc., lá no inconsciente reprimidos. Ué, Lucas, mas por que que eu tenho que gastar energia para manter esse negócio lá no inconsciente? Eu não reprimi uma primeira vez? Por que que eu tenho que mantê-los lá? Eles não ficam quietinhos lá no inconsciente? Aí é que tá, não. Esses pensamentos, desejos, intenções, etc., que você reprimiu, eles ficam o tempo todo tentando retornar para a consciência. E é por isso então que você precisa gastar energia para mantê-los presos no inconsciente. E aí entra em cena um segundo problema. Porque por mais que você gaste energia para manter esses conteúdos lá no inconsciente, eles sempre encontram um jeito de driblarem a censura que você está colocando. Eles sempre encontram um jeito e acabam se manifestando na sua vida à força, sem você perceber. E uma das formas que esses conteúdos que foram reprimidos encontram de se manifestarem na sua vida sem você saber é por meio de problemas emocionais. Então, esses problemas que levaram você a procurar ajuda, esses pensamentos obsessivos que não saem da sua cabeça, esses problemas físicos que você foi ao médico, o médico falou que eles são de fundo emocional, essa depressão que não passa, essas crises de ansiedade que você experimenta 2, 3, 4 vezes na semana, todos esses problemas emocionais, do ponto de vista da psicanálise, eles são expressões disfarçadas desses conteúdos que você reprimiu lá no inconsciente. E aí, então, um dos primeiros objetivos que nós teremos com a psicanálise será justamente ajudar você a perceber quais são os conteúdos inconscientes que estão se manifestando por meio dos seus problemas emocionais. Para isso, na prática, o que a gente vai fazer na psicanálise? A gente vai, em primeiro lugar, você vai perceber isso assim que você fizer a primeira sessão com o psicanalista, em primeiro lugar o que a gente vai fazer é pedir para você falar de uma maneira diferente. Você está acostumado a conversar com umas pessoas selecionando aquilo que você vai falar, pensando antes de falar. Quando você for fazer psicanálise, o terapeuta ele vai pedir explicitamente para que você, ao invés de conversar dessa forma, você fale de uma outra maneira, sem controlar as palavras que você utiliza, sem selecionar os conteúdos sobre os quais você pretende falar. Ou seja, o terapeuta vai pedir para você falar tudo o que vem à sua cabeça, sem filtro. O nome que a gente dá para essa técnica é associação livre. Qual que é o objetivo dela? Por que a gente pede ao paciente para falar dessa forma? Porque justamente a gente quer facilitar a entrada no seu campo de consciência daqueles elementos que você reprimiu. Se você evita controlar o seu discurso, se você simplesmente traduz em palavras aquilo que está se passando na sua cabeça, nós temos muito mais chance de acabar encontrando, ainda que de maneira um pouquinho disfarçada, aqueles conteúdos que você foi reprimindo ao longo da vida. Ué, Lucas, mas esses conteúdos não provocam ansiedade, angústia, incômodo? Se eu deixá-los aparecer no meu campo de consciência, eu não vou sofrer com isso? Vai. Por isso que muitas pessoas dizem, você pode procurar por aí, muitas pessoas dizem que passar pelo processo de psicanálise não é fácil. Justamente porque você vai ter que se deparar com certas coisas
que estavam aí no seu inconsciente e que são realmente difíceis de serem encaradas. Mas veja, se você, ao invés de continuar reprimindo essas coisas, conseguir olhar para elas de frente, sem medo, e conseguir encontrar para elas, para essas coisas que antes estavam reprimidas, um lugarzinho, um espaço legítimo na sua consciência, você não precisará mais ficar doente. É isso que a gente busca na psicanálise. A gente não busca eliminar os seus problemas emocionais, porque a gente entende que esses problemas são tão somente uma forma que os seus pensamentos reprimidos encontraram de se manifestar na sua vida. Então a gente não quer acabar com os problemas emocionais em si. A gente quer ajudar você a não precisar mais recorrer a eles. Se você abriga, acolhe os pensamentos que antes estavam reprimidos na sua consciência, esses pensamentos, esses conteúdos não precisarão mais utilizar a doença para se manifestarem. Então, se você, por exemplo, consegue acolher na sua consciência uma fantasia sexual que você tinha reprimida, um desejo agressivo que você tinha reprimido, se você consegue acolher essas coisas na sua consciência, de repente você não vai mais precisar recorrer a crises de ansiedade, a pensamentos obsessivos, porque esses problemas eram justamente a forma que você estava encontrando, sem perceber, de expressar essas coisas que estavam no inconsciente. Ô Lucas, beleza, entendi. O paciente na prática ali, ele vai falar tudo que vem à cabeça. Mas e o terapeuta? O que ele vai fazer durante o processo? Bom, eu já disse para você que o objetivo da psicanálise é ajudar você a perder o medo do inconsciente. Então, nesse sentido, o que o terapeuta vai fazer? Ele vai empregar determinadas intervenções justamente para ajudar você a perder esse medo. Essas intervenções, elas são basicamente de duas categorias. O terapeuta, por um lado, vai te provocar, porque não tem como uma pessoa perder o medo de alguma coisa sem que ela seja estimulada a entrar em contato com essa coisa. Então, se eu quero que o paciente perca o medo do seu inconsciente, eu vou provocá-lo a entrar em contato com o seu inconsciente. E é nesses momentos que a terapia pode ser bastante aflitiva, porque o terapeuta vai provocar você. O analista vai fazer certas pontuações, certas interpretações, vai ficar em silêncio em muitos momentos, vai terminar a sessão no momento em que você não está esperando, justamente para que você faça contato com esses elementos que antes você estava reprimindo. Isso é incômodo, isso muitas vezes provoca ansiedade, mas é necessário. Se você não fizer esse processo de enfrentamento, você não consegue melhorar. Mas, por outro lado, o terapeuta vai também te apoiar. Porque quando uma pessoa tem medo de algo, não basta que essa pessoa entre em contato com a coisa que ela teme. Ela precisa ter o mínimo de segurança para fazer isso. O analista, então, além de provocar, ele vai fornecer apoio, ele vai fornecer sustentação, ele vai fornecer um ambiente no qual você se sinta minimamente seguro para poder fazer essas explorações nos conteúdos inconscientes. Esse apoio, essa sustentação se dá em função de uma coisa que é absolutamente crucial numa terapia psicanalítica e que certamente você poderá contar com ela, que é o desenvolvimento de um vínculo confiável com o terapeuta. É esse vínculo confiável o principal elemento que vai ajudar você a entrar em contato com o inconsciente sem medo e poder, dessa forma, prescindir, renunciar, abandonar os seus problemas emocionais. Só essa confiança nascida no seio da relação com o terapeuta que é capaz de vencer esse medo que levou você a adoecer. Entendeu? É assim que acontece na prática a terapia psicanalítica. É claro que existem uma série de outros detalhes que eu jamais conseguirei mencionar num vídeo curto como esse, mas se você quiser entender mais sobre psicanálise, quiser se aprofundar de fato, tanto na prática quanto na teoria da psicanálise, eu convido você
a participar da Confraria Analítica. A Confraria é uma comunidade online voltada para qualquer pessoa, profissional, estudante, pessoas leigas que se interessam por psicanálise. Ali a gente promete para você um estudo sério, rigoroso, profundo e didático sobre a teoria psicanalítica. Os membros da confraria, que já passaram de 1000 neste momento, eles têm acesso toda semana a uma aula ao vivo sobre algum texto clássico do campo psicanalítico, uma aula ao vivo comigo. Tem acesso também às gravações de todas essas aulas e mais uma série de aulas especiais. Nós estamos chegando à marca de 200 horas de aulas disponíveis na nossa comunidade. Para participar da Confraria Analítica, você não vai precisar desembolsar milhares de reais, como a gente vê em vários outros cursos e formações por aí. Não, você vai desembolsar apenas R$ 39,99 por mês. É isso mesmo, menos do que o valor de uma pizza por mês para ter acesso a uma comunidade cheia de pessoas interessadas em psicanálise e a um ensino de qualidade, simples e didático sobre os temas do universo psicanalítico. Então, se você deseja se aprofundar, se você gostou de entender melhor como é que funciona a psicanálise, você precisa estar lá na Confraria Analítica. Para se tornar membro da nossa comunidade, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição. Antes de terminar o vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 2 e-books. O primeiro deles se chama justamente O que um psicanalista faz. Nesse e-book, eu exploro mais alguns detalhes que eu não falei aqui no vídeo sobre como acontece a psicanálise na prática. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira simples, rápida e didática. Gente, é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de e-book. Para você adquirir esses 2 livros digitais, é só clicar nos links que estarão aqui na descrição. Bom, e se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer um comentário, sugira temas para os próximos vídeos. Se você fizer um comentário, o YouTube vai entender que você está engajado com esse canal e sempre vai mostrar para você os novos vídeos. E além disso, não deixe de compartilhar esse vídeo aqui com todo mundo que você conhece. Tem muita gente que deseja entender melhor como é que acontece a psicanálise, só que fica perdido aí na internet, em muitos vídeos que não explicam nada, que falam e não explicam nada. Mande esse vídeo para essas pessoas que eu tenho certeza que elas vão entender e, eventualmente, até vão desejar ingressar numa terapia psicanalítica. Beleza? Eu encontro você num próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.